Oi gente, tudo bem? Eu sou o Guto, professor de literatura de vocês, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o humanismo. Agora, vamos começar dando uma olhadinha no que foi essa crônica. Quem escreveu essa crônica? Por que essa crônica surge com tanta importância nesse período humanista, nesse período de transição ao Renascimento? Certo? Bom, vamos dar uma olhadinha no que interessa pra gente nessa aula, que é a literatura. Primeiro de tudo, a literatura humanista em Portugal, que é a que mais interessa para nós, enquanto país lusófono, enquanto país que fala a língua portuguesa, é a crônica. O que acontece? No resto da Europa inteira, o humanismo já havia começado por volta do século XIV. E muitos dos lugares da Europa já estavam no Renascimento. É que a gente tem que lembrar que nesse período não existia esse recurso tecnológico chamado internet. Então as coisas elas demoravam um pouquinho mais para acontecer, elas demoravam um pouquinho mais para aparecer. Portanto, o humanismo ele começa na Itália, no finalzinho do século XIV, um pouquinho antes até, e ele vai se estender ao resto da Europa, demorando a chegar nos outros lugares. Tranquilo? Ele chega em Portugal em 1418, quando um sujeito conhecido como Fernão Lopes, é nomeado como o cronista-mor, como o cronista da Torre do Tombo. O que isso quer dizer? Fernão Lopes ele vai ser considerado um dos maiores historiadores da história de Portugal. O cronista, nesse período, a crônica era uma narrativa, ela contava uma história pra gente, mas ela contava uma história de maneira historiográfica. Ela contava acontecimentos como se fosse um livro de história. Então o Fernão Lopes, mesmo que estivesse produzindo uma narrativa, essa narrativa era sempre em cima da história. Era o que de fato aconteceu na história. O cronista, nesse período, era o historiador. E ele era o responsável por escrever tudo o que acontecia nos palácios, tudo o que acontecia na sociedade. As grandes obras dele, mesmo que elas tenham chego pra gente super falhadas, faltando pedaços, são as crônicas a crônica do rei João, crônica do rei Pedro, são as crônicas dos reis desse período, ao qual ele participou, ao qual ele viveu, ele participava dessa corte, ele participava desse lugar. Então o Fernão Lopes vai contar pra gente o que acontecia nesse mundo. A parte narrativa do humanismo é essa história no sentido científico, no sentido histórico de documentos, certo? O que acontecia que tornava o Fernão Lopes tão diferente? Por que nesse momento a crônica foi sempre um gênero importante no sentido de história? Sempre tinham documentos que contavam o que estava acontecendo. Então por que a crônica em específico a crônica do Fernão Lopes, teve esse impacto tão grande? Por que ela é considerada o início do humanismo? Pelo seguinte, ele dava muita voz, ele dava muita presença, as crônicas dele eram sempre recheadas da voz, a voz no sentido de presença, ele dava voz aos plebeus. A principal característica da crônica do Fernão Lopes é que ele dava voz a esse grupo de pessoas que era tido só como mão de obra, que era tido só como proletariado, só como pessoas que vão gerar pra gente lucro. Então ele dá voz às condições dessas pessoas, ele dá voz à vontade dessas pessoas. A crônica dele muitas vezes faz críticas ao próprio rei que contratou ele para escrever a história. Porque diz, esse rei não ajuda os plebeus dele, esse rei não ajuda a classe trabalhadora dele, a classe pobre que precisa de necessidades, e os plebeus estão falando isso, os plebeus comentam isso, os plebeus reclamam disso. O Fernão Lopes, ele dava voz para esses sujeitos que até então não possuíam essa voz, os sujeitos que até então não tinham como se expressar socialmente. Bacana? Logicamente, por ele ser um cronista, ele ser o historiador do rei, os reis não ficavam muito felizes quando ele apresentava essa voz aos plebeus, essa voz dos plebeus. Muitas coisas aconteceram, em determinado momento ele foi aposentado e foi obrigado a viver dentro da casa dele até o final dos seus dias, porque se ele saísse na rua ele seria morto. Então, essa voz dos plebeus já começa a mostrar pra gente
essa condição do humanismo, do antropocentrismo, essa questão de que todos os seres humanos precisam ter voz, todos os seres humanos precisam se colocar, todos os seres humanos precisam, todos os homens na sociedade que a gente vive, tanto a contemporânea quanto aquela de transição, esses homens precisam ser discutidos, a condição de vida deles precisa ser discutida. Ele colocava muito essa questão também, a condição de vida do plebeu. Por que esse plebeu é tão explorado? Por que ele é tratado como um animal e não como um ser humano? Por que esse rei se coloca tão acima de todos os outros? Como é que o burguês está conseguindo ascender e esse plebeu não consegue também, para existir uma questão de igualdade? O Fernando Lopes trabalhava muito com essa questão de uma igualdade, de uma sociedade mais justa, e é exatamente por isso que ele vai ser retirado da sociedade, ele vai ser colocado ao aposento da casa dele. E é também por isso que muitas das obras dele, muitas das construções que ele teve, muitas das coisas que ele criou, ficaram perdidas para sempre. Obviamente porque foram queimadas ou proibidas no período da Inquisição e do Índice Prohibitorum. Era importante abordar isso porque a gente está falando de um contexto humanista, a gente está falando de um contexto onde o homem é o centro do mundo. E aqui não só o homem nobre, não só o homem que tem voz, mas o homem também que fica esquecido. Fernão Lopes faz esse ressurgimento. Fernão Lopes traz essa questão desse homem que havia sido esquecido enquanto ser humano e dá voz a ele. Mostra que não só os sujeitos das classes nobres ou do clero são capazes de raciocinar, mas que esses sujeitos também têm o raciocínio, têm a crítica, tem o pensamento reflexivo sobre si, no próprio mundo, dentro das condições precárias dele. Eles mostram que a razão é uma coisa natural do homem. O homem precisa dessa razão para se colocar no mundo e para entender e para construir esse mundo. A gente só constrói o mundo através de como a gente dá nome para as coisas. E esses sujeitos também davam nome para as coisas. Esses sujeitos também se colocavam no mundo como seres pensantes, embora fossem desconsiderados. Então, essa é a grande relevância, a grande relação de Fernão Lopes com a história do humanismo português. Ele é um sujeito que coloca o homem, não só o homem nobre, não só o homem do clero, mas o homem na sua plenitude, o homem na sua condição básica de existência, em condições de ter voz. Ele coloca esse homem enquanto sujeito ativo do mundo. Principalmente os plebeus. Obviamente, a crônica dele tratava do rei, então ele contaria a história do rei, a história da política, a história do reinado, mas ele não excluía esse plebeu. Essa é a importância do Fernão Lopes para a história de Portugal, e é por isso que ele é tratado como um marco. Ele é considerado talvez um dos maiores historiadores da história de Portugal, e é considerado o marco do início do humanismo, porque ele é um dos primeiros, se não o primeiro, a tratar o homem como centro, como agente, e não só o homem nobre. Todos os homens dessa sociedade. Bacana? Aqui a gente dá uma olhadinha na crônica, que é essencialmente narrativa. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do poema. Como é que o gênero lírico se colocava nesse período? Bom, queridos, terminando essa primeira parte do humanismo em Portugal, a gente vai falar um pouquinho sobre o gênero lírico. Como é que o poema, como é que a poesia era apresentada nesse período. Certo? Então, relembrando um pouquinho do trovadorismo, das cantigas de amor, de amigo, as satíricas, a gente lembra que elas eram cantadas, por isso o nome cantigas. Se vocês não lembrarem, deem uma olhadinha de novo naquelas aulas antes da gente dar continuidade aqui. As cantigas de amigo, as cantigas de amor, as cantigas do trovadorismo, elas eram essencialmente cantadas. Por que elas eram cantadas? Vem muito do reflexo da história da humanidade, onde a poesia e a música sempre vão estar juntas, sempre vão estar perto, tanto que muitas vezes demorou muito tempo para se recuperarem muitas das cantigas, porque elas ficavam só sendo cantadas, as escritas delas eram perdidas, então eles não davam uma importância tão grande para a questão da escrita nesse período, no período medieval. O que acontece quando esse período começa a entrar em declínio e a gente começa a ter o surgimento do Renascimento, o surgimento desse humanismo? A poesia ela vai se desvincular da questão do canto. A poesia ela vai se soltar dessa questão do canto. E a poesia vai começar a ser proclamada, ela vai começar a ser declamada, não mais cantada. Sempre tinha uma musiquinha de fundo, alguma coisa do gênero, mas não existiu o acompanhamento do canto. O canto não existia mais em relação à poesia. O que existia era uma declamação.
uma exposição do sentimento, uma exposição da questão escrita. Claro para vocês? Então, uma das grandes relevâncias da poesia palaciana é que ela concebe o poema como ele é hoje. É um poema que é separado do canto. É um poema que não precisa mais ser cantado. É um poema que só é declamado. Claro para vocês? Essa é uma das principais importâncias desse período. É um poema também que, por ser declamado agora, que não por ser cantado, ele vai trabalhar com uma lógica um pouquinho diferente. Ele não trabalha mais tanto com a noção de construir uma letra, construir um poema para ser cantado. Ele vai trabalhar com a ideia da escrita, com a ideia da declamação. Sendo assim, o poema recebe com a escrita uma importância muito grande. O poema ele passa a precisar ser escrito. Porque a construção dele passa a ser diferente também do que era uma música. É só a gente pensar nos nossos dias de hoje. Pensa um poema um pouquinho mais longo, um poema que não seja escrito que seja escrito em verso livre, alguma coisa do gênero, um poema de um Drummond, do Murilo Mendes, e pensa uma música. A música ela é muito mais fácil de decorar porque ela é escrita de uma maneira, numa estrutura, numa forma, em que a decoração dela para ser reproduzida é muito mais rápida, é muito mais fácil. É o que acontecia com as cantigas, é o que acontecia no trovadorismo. Agora, na poesia palaciana, eles podem fazer textos maiores, eles podem escrever coisas maiores, porque toda essa informação não precisa ficar só no oral, não precisa ficar só na cabeça, só na memória. Eles têm o recurso do escrito, eles têm o recurso do documento. E isso é muito importante. O poema precisa ser escrito. Porque se alguém lesse o poema uma vez só, ninguém ia conseguir decorar, ninguém ia conseguir lembrar de como começava o poema, porque ele era um pouquinho mais extenso. Então, os poemas passam a ser escritos e declamados, não só cantados, não só no plano do oral. Claro? A poesia palaciana, ela obviamente se passa nos palácios. Por isso, poesia palaciana. Essa poesia era principalmente constituída, era principalmente escrita pelos nobres. Palácio. O que esses nobres falavam? Sobre o dia a dia deles. Não basta o egocentrismo já exposto até agora sobre todo esse nobre ele ainda acha que o cotidiano dele é importante para ser contado. Tudo bem, é uma coisa um pouco egocêntrica, uma coisa um pouco egoísta, mas a gente tem que lembrar de uma questão que a gente está falando do humanismo. É o homem se colocando no centro. O homem, não necessariamente o grande homem, o homem heróico da Grécia Antiga, mas também o homem comum, na medida que isso for possível dentro da nobreza, contando sobre o seu dia a dia, contando o que acontecia com ele. Ele se colocando como agente da sua própria vida, como agente do seu destino. Como que esse cara sentia esse amor, como que esse cara se colocava em relação ao mundo. Existem vários tipos de poesia palaciana. Vão existir as poesias palacianas amorosas, vão existir as poesias palacianas satíricas, onde eles satirizam, ou ironizam, ou criticam ainda um reino ou um lugar vizinho, um lugar próximo. Vão haver as poesias palacianas, as satíricas também criticavam muito a igreja. Era um negócio meio falciane. A hora que a igreja estava nas festas, eles falavam bem da igreja. Eles cantavam as cantigas, eles proclamavam, eles falavam, eles escreviam e tudo mais, as cantigas de louvor à igreja, de louvor a Deus. Quando esse sujeito se retirava, esse sujeito do clero se retirava, muitas vezes essa poesia palaciana abordava a crítica a como esse clero mandava e não eles nobres mandavam. Certo? E uma das principais poesias palacianas desse período vai ser relacionada a uma poesia que aproxima muito do épico. Não chega a ser uma epopeia, não tem fundamento para ser uma epopeia, mas se aproxima muito da narração épica, porque o que está começando a acontecer nesse período também, que vai ter seu apogeu só no Renascimento de fato? As grandes navegações. Eles deixam de explorar a terra e passam a explorar os mares, para encontrar lugares distintos, lugares distantes. Isso é muito importante, porque nessa poesia palaciana eles começam a contar já
como foram as aventuras, começa a colocar esse sujeito como um ser descobridor. Como esse sujeito se coloca no mundo e como ele conquista os outros lugares. Como ele se coloca enquanto sujeito ativo nessa produção, nessa percepção, nesse descobrimento do mundo. Por isso que a poesia palaciana em relação ao humanismo é importante no sentido épico. Nos outros também, mas principalmente no sentido épico. Nessa noção de que esse sujeito se coloca, esse sujeito corre atrás, esse sujeito busca uma coisa diferente, busca ser um ser humano maior e melhor. Certo? Então lembrem, poesia palaciana, existem as líricas amorosas, as que falavam do amor, falavam das questões, existem os poemas que são satíricos, que ironizam, que criticam, existem os poemas de louvação, onde eles louvam a Deus. Lembrem que o humanismo é um começo de quebra com o teocentrismo. É um momento em que o homem se coloca nesse centro, mas nenhuma quebra, nenhum momento da literatura é brusco. Ele sempre passa por transformações até atingir o apogeu de uma escola literária nova. Por isso que se mantém ainda na poesia palaciana a questão da louvação a Deus, mas é sempre a partir de um sujeito. Esse sujeito louva a Deus a partir de si mesmo. Ele olha para ele, olha as necessidades que ele tem, ele olha a condição dele no mundo, ele olha a sua condição humana e conversa com Deus a partir dessa condição humana. E por fim, a mais importante, talvez, a épica, que fala sobre as grandes navegações, grandes descobrimentos, a importância desse homem em relação ao desbravar e conhecer esse mundo feito por Deus. Claro, queridos, essa aula de hoje fica por aqui. Na próxima aula a gente vai falar sobre a principal produção, a principal construção nesse humanismo, que é o teatro vicentino, o teatro de Gil Vicente. Falar um pouquinho sobre quem foi Gil Vicente, como que ele conseguiu fazer tudo o que fez, os tipos de teatro que ele tinha criado, que ele postulava, e como que esses teatros sobrevivem muitas vezes até hoje. Certo? Então hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado, até a próxima.